Olá pessoal, Manuel Tavares aqui no estúdio de PBR e hoje, nessa semana, a gente vai falar sobre um arquivo que se chama options, options.txt aqui no Ableton Live. Então eu estou aqui no site do Ableton Live e estou fazendo uma pesquisa sobre esse option.txt. Então esse é um arquivo que você consegue liberar alguns superpoderes aí do Ableton Live, tá? Brincadeira. Mas algumas funções a mais que você consegue, utilizando esse arquivo, liberar essas funções, habilitando essas funções a mais no Ableton Live. Tá? Então se você tem curiosidade, pesquise sobre options.txt, que tem uma série de comandos que você pode ir liberando e ativando funções diferentes no Ableton Live. Tá? Então aqui no Ableton Live, o primeiro passo é você descobrir qual é a versão que você tem. Então eu vou em Live, About Live, e aqui eu já vejo aqui que eu tenho a versão 9.1, tá? Já vou explicar por quê. Tá? Então agora eu vou sair do Ableton Live, vamos aqui, Quit, Ableton Live, tá? E vou aqui no meu Finder e eu vou navegar procurando as pastas do Ableton Live. Tá? Então ele vai estar aqui em aplicativos, eu vou clicar com o botão direito, tá? Em Closing Folders, tá? Eu vou na pasta de usuários, né, de PBR, tá? Biblioteca, tá? E preferências, Ableton, tá? E aqui eu tenho várias versões, por isso que é importante você checar qual a versão que você está utilizando, tá? Porque se você colocar o arquivo option.txt na pasta errada, não vai funcionar, beleza? Então a minha versão é 9.1, tá? Eu vou habilitar. Então aqui eu tenho essa pasta, deixa eu fechar essa aqui. Tá? E agora a gente vai criar esse option.txt que a gente não tem aqui na pasta ainda. Deixa eu colocar aqui em lista para a gente ver que não tem aqui, tá? E vou usar o meu editor de texto mesmo, né? Então vou lá, Text, Edit, meu editor de texto, tá? E eu já tenho aqui um arquivo options 2, tá? Para mim simplesmente copiar e colar aqui para ficar mais rápido o tutorial. Então vamos selecionar esse primeiro comando aqui e vou colar aqui nesse arquivo, tá? Então aqui eu tenho aqui dash, que é um tracinho, né? E tem as palavras com a primeira letra maiúscula, ó, show, device, slots. Então o S maiúsculo, D maiúsculo e o S maiúsculo, tá? Então isso é importante. Se você não colocar o dash e não colocar as primeiras letras maiúsculas, não vai funcionar o comando, beleza? Beleza? Então o próximo passo aqui é salvar. Então eu vou salvar isso aqui, tá? Eu vou escolher para salvar na área de trabalho também. E outra coisa importante é colocar o options, com a letra maiúscula, e a extensão não pode ser rich text, tá? Tem que ser txt. Então eu vou mudar o formato aqui para plain text, tá? E ele mudou a extensão para .txt, tá? E vamos salvar na área de trabalho, tá? Então aqui eu tenho dois arquivos, né? O options 2, que é o que eu já tinha antes, e esse options novo que eu criei aqui, tá? Então eu vou pegar esse options e vou arrastar aqui para a pasta do Ableton Live 9.1, que é a versão que eu estou utilizando. E agora eu vou iniciar o Ableton Live, tá? E agora ele vai processar aquele option.txt. Note que se eu tivesse escrito errado, ele daria um erro aqui, ignorando aquele comando, tá? Então agora tá tudo normal aqui no Ableton Live, como de costume, só que agora eu tenho um botãozinho a mais aqui nessa área de revelar as sessões aqui. Eu tenho esse Show Hide Device Slots. Então quando eu habilito ele me abre essa aba aqui, essa parte aqui, né, no qual eu consigo ampliar, né, e vejo que eu tenho aqui cerca de 12 slots para inserir devices. Tá, então aqui se eu colocar um device, um rack aqui, por exemplo, deixa eu fazer uma procura sobre com a extensão ADG, tá, vamos colocar aqui All Results e vamos pegar esse hi-hat aqui. Então vamos arrastar para cá. Então agora eu consigo colocar aqui no primeiro slot, né, o device, e consigo ter um botão para mim acionar e desativar o slot tudo por aqui. Eu posso colocar plugins aqui também, tá, vamos tirar do sistema de busca. Né, vamos procurar aqui um Audio Unit, Waves, pode ser esse Effects mesmo. Vamos arrastar para cá, tá? Já abriu aqui o Waves e agora eu tenho o Waves aqui, o plugin no slot 2 e o instrumento virtual aqui no slot
1, tá? O device aqui o rack aqui no slot 1. Beleza? Então agora tem essa opção a mais desse show and hide aqui com, com aquela opção no option txt. Tá, vamos sair do Ableton Live agora. Quit, don't save. Tá, e vamos editar aqui esse option txt colocando mais comandos. Tá, então o próximo aqui é esse que eu vou copiar aqui. Colocar na linha 2. E aqui está o traço, no, VST, startup, scan. Então, N maiúsculo, V maiúsculo, S maiúsculo e S maiúsculo novamente. Tá? Então, aqui, toda vez que você iniciar o Ableton Live, tá? Ele não vai carregar o VST. Tá? E isso vai fazer com que o Ableton Live se inicie mais rápido aí. Tá? Então, vamos salvar agora o TXT. Se você não salvar também não vai haver efeito aí, tá? Então Ctrl S, tá? E vamos iniciar novamente o Ableton Live, tá? É rapidinho aqui, mas aqui note que ele não vai carregar o VST, tá? Então se você instalou, né, um VST após ter feito o options txt, né, aquele comando, você pode ir aqui manualmente no painel de preferências do Ableton Live. Tá? E aqui na pasta de Files and Folder eu posso rescan e ele vai rescanear e vai identificar os plugins que você instalou após ter criado aí o option txt. Beleza? Então um próximo comando, deixa eu dar o quit novamente, é essas duas funções aqui, que eu já vou copiar os dois comandos. Tá? E vamos na próxima linha. Então o primeiro comando aí é Enable Map to Sibling, tá? E o próximo aqui é Auto Adjust Macro Map Range. Tá? E eu já vou explicar para vocês na prática o que esses dois comandos vão fazer. Tá? Então vamos abrir o Ableton Live. Tá? E vamos inserir aqui um rackzinho, tá? .adg, aquele mesmo rack do hi-hat aqui, 16A, pode ser esse mesmo. Tá? Então aqui eu tenho agora um device, né, que tem essas opções de carregar diversos samples, vários slots aí de mapeamento. Tá? Então eu vou selecionar essa opção aqui do macro, tá? E vamos clicar aqui no primeiro sample. Tá? E agora eu vou mapear aqui o volume para o macro 1. Tá? Então eu vou clicando com o botão direito e vou Map to Macro 1. Tá? Então agora eu tenho aqui essa opção que controla o volume, que se vocês verem quando eu movimento o macro, ele movimenta o volume lá também. Tá? Se você selecionar um outro sample, tá? Esse volume não controla o volume desse sample ou qualquer outro sample. Tá? Beleza? Mas se eu voltar aqui e clicar com o botão direito novamente, eu tenho esse Map to All Siblings. Tá? Então, se eu selecionar esse aqui agora, ele vai controlar o volume desse sample, tá? Desse slot, e agora desse slot também. Tá? Todos eles são controlados pelo mesmo macro. Beleza? Então, isso pode ser bem útil aí durante a sua produção também. Tá? Então, essa foram algumas dicas aí sobre como liberar os superpoderes aí do Ableton Live. Tá? Se você tem interesse aí em saber mais, né, pesquise sobre esse arquivo options txt do Ableton Live. Valeu, pessoal, obrigado, obrigado por curtir o canal, por assinarem o canal e até a próxima semana aí.